pessoal, hoje é a aula de número 50, né? Eu ia fazer essa aula com o prefácio da introdução do médico lá da USP, do Praticando a Presença, mas não consegui pegar o livro, né? O original. Então vai ficar para a próxima aula, para 51. A gente vai dar sequência para leitura e comentário do capítulo 10, Sabedoria do Caminho Infinito, fazendo aquele lembrete básico, mais uma vez, né? Porque em muitas aulas não teve esse lembrete, né? Que essas aulas do curso Terapia é uma ajuda para compreender o caminho infinito, né? Eu sei tudo sobre isso aqui? Não. Eu procuro, como eu estudei muito, estudo muito e leio muito e procuro aprofundar o conhecimento nisso, com meditação, com a prática na minha própria vida e com os pacientes. Então esse curso ele serve para um acompanhamento para aprofundar o conhecimento do caminho infinito. O curso não substitui a leitura dedicada do material de Joel, e este curso não é a psicanálise da alma. A psicanálise da alma é o atendimento individual, seja presencial ou via Skype, né? Esse atendimento é a psicanálise da alma, utiliza a psicanálise tradicional, mais a minha bagagem terapêutica e as catarses pelas quais já passei, aliado ao material de Joel e mecânica quântica para a pessoa sair da zona de conforto, aprender, ter um apoio para passar pelas catarses, aprofundar o conhecimento. Então vamos lá, né? A gente vai começar por... a próxima frase é essa aqui, que é uma frase... Todas as frases do capítulo 10 são excelentes, né? Como todo livro, mas essa aqui a gente tem uma ideia do que o Joel não passou nessa teimosia dele, dessa busca pelo despertar, né? Que, como eu disse na última aula, o Joel ele teve esse despertar ele buscou a vida toda alguma informação que fizesse sentido, que realmente proporcionasse essa segurança, essa harmonia interior, essa unidade, né? Essa unificação, e realmente ele conseguiu, mas isso deu trabalho para ele, né? Porque pensar dá trabalho, que nem diz o Clóvis. Tem que aprender a pensar, aprender a raciocinar. Então o Joel teve esse despertar numa época de grandes limitações, né? Limitações financeiras, limitações emocionais, ele estava com uma doença terminal. Então, por essa frase aqui, a gente tem uma ideia que mesmo entendendo o assunto, ele ainda passava por alguma catarse, até que ele finalmente teve a tal da transição ou despertar, que não é impossível, é acessível para todo mundo, né? Depende de dedicação na meditação, dedicação no estudo e parar com esse negócio de ver vidinhos curtos e vidinhos com pouco conteúdo para quem estuda mecânica quântica. E também não adianta nada, nem que assista os melhores palestrantes, se não lê o campo da Lynn McTaggart, o Universo Autoconsciente, se não lê o Deepak Chopra. Até tem uma indicação muito boa para fazer de um livro do Deepak Chopra, esse livro que me indicaram, e é a mesma coisa do Caminho Infinito. Então, se você estudar o Amit Goswami com seriedade e profundidade, vai ver que é o mesmo assunto. Se estudar o Deepak Chopra com seriedade e profundidade, vai ver que é o mesmo assunto. Se estudar o Humberto Roden, né, com seriedade e profundidade, vai ver que é o mesmo assunto. E tem mecânica quântica nas entrelinhas de tudo. Agora, aí o pessoal quer brincar de estudar mecânica quântica, acha que é o pensamento positivo, não, realmente é alegria, é tudo de bom, é tudo de maravilhoso. Quanto mais a pessoa sentir disso, melhor fica a situação da vida da pessoa. Mas como é que fica a autossabotagem? Como é que fica as raivas, o rancor, as procrastinação, os julgamentos e o entendimento raso, né? Porque se estiver entendendo rasinho, estudando um pouquinho, que nem o Joel fala, tem gente que vai estudar meia hora por dia, tem gente que não vai estudar nada, vai ver um vidinho de vez em quando, né? Aí começa a passar pela tal da catarse e não entende o que está acontecendo. Mas agora piorou, não sei, eu comecei a estudar, piorou, não sei o que está acontecendo. Não sabe, que não aprofunda, não compreendeu, não tá conseguindo identificar as crenças limitantes na própria consciência. Vamos lá, cadê o negócio?
As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Já vi. Né? Excelente. Eu comecei a dar uma olhada, eu li algumas páginas, algumas, como por causa da profundidade de outros livros de mecânica quântica e o material do Joel, a hora que eu li poucas páginas desse, eu senti um efeito assim como se eu já tivesse lido ele 5 vezes. Porque eu comecei a ver nas entrelinhas o que eu levaria 5 leituras para ver, como o material já está razoavelmente trabalhado na minha consciência. Eu falei, nossa, o material é excelente. Então aqui fica a dica no vídeo aí, né? As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Vai ver que é a mesma coisa que o Joel explica. A mesma, não tem fórmula mágica. Fechei o caminho infinito. Vou abrir aqui. E a própria necessidade que eu senti de criar esse curso foi a tamanha dificuldade que eu mesmo encontrei de li e não entendia. Entendia, mas aí não conseguia aplicar. Entendia, mas tinha frustração. Entendia, e sendo psicanalista, hein? Trabalhando a coisa em mim. Entendia, mas precisava aprofundar. Então eu procurei mastigar o máximo possível, e enquanto eu deglutia esse material, eu fui vendo que eu tinha condições de ajudar pessoas a compreender melhor o assunto, né? Mais rápido. A frase do Joel: estive imerso em desgosto, tão profundo por dentro que me senti despedaçado, e estupefato perguntei, por que, Senhor, por quê? Imagina só, ele devia estar entendendo o assunto, ele devia estar virando do avesso, né? Vários problemas, mas ele meditando e tal, aí ele já escutava a voz silenciosa, hein? Olha para você ver. Aí ele diz aqui, ó, da profundeza de minha dor veio minha resposta. Ou seja, ele escutou essa voz silenciosa falar com ele, né? É a incapacidade do mundo de receber e seguir o Cristo. É sua rejeição por parte daqueles que esperávamos tivessem o dom da visão. É a escuridão, é a crassa ignorância do pensamento humano. E tudo isso, esta rejeição e esta opacidade recai sobre mim. Dai-me a graça de elevar-me acima desse sofrimento. Ou seja, ele estava entendendo e queria que outras pessoas entendessem. Ou então queria que o trabalho frutificasse. Certo? Então ele percebia nele a crítica e o julgamento às situações e às pessoas. E aquilo acabava com ele. Então ele ficava imerso em desgosto. Ele sentia um desgosto em relação aos problemas financeiros que ele estava tendo, à saúde, né? A questão de ver a negatividade no mundo e no outro, e como que ele trabalha, como é que eu me liberto disso e agora? Eu estou entendendo e não consigo me libertar disso na minha mente e nas minhas emoções, o que eu faço agora? Então ele disse, né? É uma frase só isso aqui, ó. Estive imerso em desgosto, tão profundo por dentro que me senti despedaçado. E estupefato perguntei, por que, Senhor? Por quê? Tipo assim, por que eu estou entendendo o assunto e ainda passo por isso? Senão, porque se ele não estivesse entendendo o assunto, ele não ia ter a resposta da voz silenciosa. Da profundeza de minha dor veio minha resposta. É a incapacidade do mundo de receber e seguir o Cristo. Ou seja, a frase disse isso, mas ela estava dizendo para o Joel que era a incapacidade nele de seguir o Cristo. De abandonar a crença no bem e no mal. De não enxergar o mal ou a desarmonia na situação. Dele soltar dentro dele. Dele sentir o Cristo nele. É lógico que uma frase dessa que veio na consciência dele pela voz silenciosa, na hora ele levou um pouco mais o nível de consciência dele. Por isso que o Joel insiste tanto em aprofundar o nível de consciência, né? É a incapacidade do mundo de receber e seguir o Cristo. É sua rejeição, ou seja, era a voz falando para o Joel, é sua rejeição por parte daqueles que esperávamos tivessem o dom da visão. Ou seja, é você que está rejeitando o povo que não entende o que você está entendendo. Então, enquanto você continuar vendo a desarmonia naqueles que não entendem o que você está entendendo, você vai sentir desarmonia nas suas emoções. É a escuridão e a crassa ignorância do pensamento humano. Ou seja, o pensamento humano está na escuridão enquanto não conhece essa realidade espiritual, enquanto está metido na crença em 2 poderes. Tem um outro vídeo lá no canal do Regis,
onde tem o áudio da voz do Joel. O áudio da voz do Joel dizendo assim, eu vou esperar a pessoa entrar que o comentário vale a pena. Qual página está isso? Eu não sei se é do mesmo. Não é a 67, mas não é a mesma do Sério, não? a 67 do PDF não é a mesma do... Boa noite, Sérgio. A página 67 do PDF não é a mesma do livro original. Então esse aqui é o 67. PDF. 67. PDF, não. Esse é o PDF impresso. PDF. Vamos ver se é o mesmo. Né, que tem um áudio, eu estava esperando você entrar para fazer esse comentário. Mas, O áudio lá um dos áudios do Joel lá, que ele diz que enquanto a humanidade ou o ser humano individual, né, ele acredita no Jesus Cristo de 2000 anos atrás, que ele morreu e salvou, que está metido na escuridão espiritual, que ele não consegue viver hoje a experiência do Cristo porque ele não compreende essa situação. Então, enquanto a pessoa está nessa ilusão, ele está na escuridão espiritual. Os áudios do canal do Regis Brothers são excelentes, não tem o que dizer, né? É o próprio Joel, a voz é o Joel falando, voz original do Joel, e esse rapaz, o Regis, abençoado, o que é Regis Brother? Irmão Regis, né? Faz lá as imagens e coloca as traduções. A luz brilha, a palavra revela que quando as pedras de tropeço já não são necessárias, elas são removidas. Nós não precisamos removê-las, mudá-las ou empurrá-las. Elas serão removidas quando não forem mais necessárias. O que são pedras de tropeço? As dificuldades. Exatamente. Qualquer coisa que a gente estiver sentindo indignação interna nas nossas emoções, interpretando aquilo como dificuldade, como empecilho, é uma coisa necessária ainda ao meu despertar. E quando que aquele problema é resolvido? Quando eu deixo persistentemente de considerar aquilo empecilho. De alguma forma aquilo vai resolver. Porque a pessoa para de mandar sombra de volta para a situação. Né? A luz brilha, a palavra revela. Ou seja, a luz vai brilhar na onde? Na consciência. Quem vai revelar é a palavra. Ou a palavra que a pessoa está praticando, ou a palavra que vai surgir na mente. Tem aquela frasinha, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Puxa vida, né? Por um lado é triste, né? Mas não é desesperador, porque finalmente, pelo menos, eu comecei a entender alguma coisa, né? Porque quanto tempo eu também... Isso não queria dizer nada para mim. Que palavra é essa que procede da boca do Senhor? É aquela que vem da voz silenciosa para insights em nossa mente. Quando a gente está na persistência da prática da palavra. Surgem outras frases particulares, né? Personalizadas. Vem na consciência da pessoa. Como surgiram essas para o Joel. Então a luz brilha, a palavra revela. Ou seja, veio isso para ele, essa frase. Que quando as pedras de tropeço já não são necessárias, elas são removidas. Porque as pedras de tropeço são interpretações da própria consciência do indivíduo. Ele cria aquela realidade por causa de acreditar no bem e no mal. Então, com os poderes da mente, só pensando positivo, ele cria um bem hoje para enfrentar um mal amanhã. Porque vai pegar ele de calça curta. Como diz lá, ó, a primeira frase lá do Sabedorias, vamos voltar lá em cima. O gancho vem, então a gente vai e olha. Ó, a segunda frase do Sabedorias. Não, vamos pegar a primeira e a segunda, ler sem comentar, né? Já vale a pena. Comece a sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Isso é o quê? Isso é mecânica quântica. Para não colapsar mais aquilo, tem que apaziguar dentro da consciência do indivíduo. E como é que ele vai resolver aquela situação se ele não tiver com material na mente, se ele não tiver com o intelecto mais trabalhado? Ele vai ficar na raiva, na frustração e não vai conseguir ter bagagem intelectual para reinterpretar aquela situação. A segunda, nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição.
Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Então, o único jeito de reinterpretar, ou lixava o material do Deepak Chopra, que dá na mesma, porque ele fala lá da unicidade, ele fala até de graça, nesse livro das 7 leis espirituais. Engraçado, quando eu li essas 7 leis espirituais, eu li como autoajuda. Para você ver. Mesma coisa. Eu li em 2000. Se eu tivesse lido esses 7 leis espirituais há 5 ou 6 anos atrás, não teria dito nada, muita coisa para mim também, não. Por isso que eu estava pensando em ler mais um livro de Deepak Chopra depois. Por isso que a pessoa não entendeu mecânica quântica ainda e não consegue entender isso aqui. Entenda a mecânica quântica. Lê o campo da Aline McTaggart, lê o universo autoconsciente, entenda o que é função de onda, colapso da função de onda e dupla fenda. Pode depois entender isso aqui. Agora, se ela já estiver entendendo isso aqui, maravilhoso, né? Aprofunda e continua, dá umas palhinhas na mecânica quântica. Vou voltar onde a gente estava. Que página que eu falei que era, só? Então, vou ler de novo. A luz brilha, a palavra revela que quando as pedras de tropeço já não são necessárias, elas são removidas. Nós não precisamos removê-las, mudá-las ou empurrá-las. Que é o que a gente fica tentando fazer, né? Elas serão removidas quando não forem mais necessárias. Porque a hora que aquilo não é mais parte do conteúdo emocional da pessoa, aquilo é resolvido. É o soltar. Solta, que resolve. Obrigado, Pai, pelo amor. Ele deve ter sentido isso intensamente. Dele veio essa frase para ele. Porque é só sentindo amor, por praticar isso, que a gente consegue perceber essa energia fluir da gente. A hora que começa a entender esse assunto, começa a praticar no dia a dia com as pessoas, na rua, e vai, pratica, insiste, persiste, catarse, está com raiva, pratica, melhora um pouco. Daqui a pouco vai estar praticando e vai ver que logo depois que praticar vai sentir um bem-estar, sente uma elevação na consciência, aquilo que é endorfina. O indivíduo fez o esforço para reinterpretar a situação, já libera endorfina. O indivíduo fez o esforço para reinterpretar a situação diante de qualquer problema, aplicando isso daqui, logo em seguida ele sente o bem-estar. Ele sentiu carência por causa de uma conta que ele não queria pagar, que ele queria pagar outra, ele vai e paga aquela, ele sente um bem-estar. Ele tem que entender que o suprimento espiritual é consciência e parar de sentir medo. A verdade como é entendida e descrita não é a verdade, exceto em Deus. Quando alcançamos a conscientização da vida em Deus, aí somos de fato divinos, espirituais e governados por Deus. Ou seja, o I, o Self agindo, né? Aí o ego está a serviço do Self, né? Então a verdade como é entendida e descrita não é a verdade, exceto em Deus. Então se a gente fica só entendendo de forma superficial a verdade, ou só na escrita, enquanto a gente não traz isso para as emoções, não é a verdade ainda. É isso que ele está explicando aqui. Então a hora que por persistência na meditação e na prática do entendimento disso aqui na rotina, isso começa a vir para as emoções, aí a gente está confiando em Deus, está confiando no todo. Então uma pessoa falou para mim que... Não, vou deixar esse comentário para lá, porque ia ter que citar algumas coisas que não vem ao caso, né? Depois eu vou cortar esse trecho. Mas eu vou falar para vocês, depois eu corto. Já que eu posso cortar, já que eu tenho esse luxo, eu vou citar. Né? A pessoa falou para mim que determinado palestrante de mecânica quântica que fala do todo o tempo todo que o cara é ateu. Não entendeu nada. Né? Só porque ele foi na USP e conversou com umas pessoas lá, né? E falando só de mecânica quântica, como? Não entenderam que ele fala do todo? Falou que ele é ateu. Como assim? O cara explica do todo o tempo todo, só fala do amor incondicional. Mas essa... Será que ele fala Deus? Mas essa confusão aí está acontecendo com várias pessoas, né? Assim, vários filósofos, vários né, cientistas, que eles falavam assim, de Deus, falavam de todos, só que eles não que nem o Einstein, né? Falavam que o Einstein era ateu. Que isso? Se alguém entendeu que o Einstein era ateu, está completamente equivocado, né? O Rodney fala no livro dele.
Do Einstein, é isso mesmo, exatamente. O cara acreditava tanto em Deus que ele foi o precursor da mecânica quântica que agora está provando que Deus existe. Que ele fala que ele acreditava no Deus de Spinoza. Ele falava assim, eu acredito sim no Deus de Spinoza. Por favor, cite. O Deus de Spinoza é a alma da natureza. O Einstein acreditava no Deus de Spinoza, que achava que Deus era a alma da natureza. E quem é o campo unificado? Ele que manifesta tudo. Ele não acreditava nesse Deus de fé de fundo emocional. Ele se negava a acreditar nisso. Ele falava que a Lua, ele não importa o que você pense sobre a Lua sempre vai estar lá. Ele falava isso aí. O que ele queria entender, né? A mente de Deus. A mente era a perseguição da vida do Einstein, era entender a mente de Deus. O próprio Nietzsche mesmo, claro que ele acreditava em Deus, só que não naquele dogmático. Quem lê Nietzsche e não entender que o cara era um gênio, né? Quando Nietzsche critica Deus, ele está criticando esse Deus que o povão acredita. Ele está criticando, sim, a crença dogmática em cima. Exatamente. Muito obrigado, Heders. É porque eu já fiz tanto artigo do Nietzsche que eu até já... Para quem não sabe, o Hedderson é filósofo, professor, estudou Humberto Roden de virado do avesso, tá na terapia, né? E o objetivo dele é divulgar os trabalhos do Humberto Roden. Cismado com isso desde criança também. Do nada, desde criança começou a fazer posição de yoga que ele nem sabia como é que fazia. Aí eu sabia, minha mãe agora não, você sabia por si só, ninguém te ensinou. Por isso, exatamente isso. Aí na juventude já se aproximou. Fazia invertida. Você já fazia invertida? Nossa, invertida. 6 anos. E aí se aproximou do material do Humberto Roden, estudou, foi estudar filosofia depois de conhecer o material do Humberto Roden. Tanto do que no dia que ele chegou na terapia, que é a primeira vez eu posso falar isso, porque não tem problema, ele sabe. Eu falei, bom, meu amigo, se você estuda em Humberto Roden, o que eu posso fazer por você? Né? Tipo assim, no que você quer que eu te ajude? Mas tá aí, tá estudando, tá aprofundando. Então a verdade como é entendida e descrita não é a verdade, exceto em Deus. Então a verdade em Deus é a verdade sentida nas emoções. Quando alcançamos a conscientização da vida em Deus, aí somos de fato divinos, espirituais, governados por Deus. Quando a pessoa vive pela graça, é que ela vive a palavra. Então, não, esse ser humano pode ser divino e espiritual, é viajando na maionese. Então a gente não pode ser divino, a gente não é divino. O Jesus era ser humano tanto quanto a gente. Ele atingiu a divindade porque ele entendeu o assunto. É por isso que ele saiu explicando para o povo. Do povo muita gente entendeu, não foi a massa, é lógico. Mas os pescadores, os que viraram discípulos, os ignorantes. E ele os transformou em curadores que depois tiveram seus filhos e netos com a mesma prática por 300 anos. Até que deram jeito de exterminar essa galera aí para dar uma contida na situação. Foi no concílio de Constantinopla, que eles sumiram com esse pessoal. A verdade espiritual não é válida para o que é humano, mas para o espírito e para o seu universo. O estado humano é como uma hipnose, e só quando esta ilusão se desfaz é que temos a vida em Deus. Cara, baber na boca lá. Catarse. É só chegar aqui. Eu tava assim, Já? Terça-feira eu tava assim, Mas é só chegar. A verdade espiritual não é válida para o que é o humano. Por quê? Porque o humano vai estar metido sempre na crença no bem e no mal. Ele vai dizer que coloca Deus em primeiro lugar, mas ele acredita no sofrimento, ele sofre, ele critica, ele julga. Ele sente muito medo, ele sente insegurança o tempo todo. Aí a pessoa pode falar que não, vamos analisar a vida afetiva da pessoa? A pessoa pode falar que não, vamos analisar a vida financeira da pessoa? O que é que está manifestando ali? A verdade espiritual não é válida para o que é humano. Não significa que a verdade espiritual é válida só para depois que morre. A verdade espiritual é válida para aquele que vive esta vida como a vida espiritual. Ele entende a lei espiritual. Mas para o espírito e para seu universo, o estado humano é como uma hipnose. E só quando esta ilusão se desfaz é que temos a vida em Deus. O estado humano é uma hipnose coletiva.
de crença em doenças, de crença no bem e no mal, de crença na corrupção. E essas coisas existem, mas as pessoas são abaladas demais por causa dessas situações, porque não aprofundam o assunto onipresença, onipotência. Onipotência é um poder só, não interessa se o mundo está caindo. Para mim, eu vou entender esse assunto. Só podemos alcançar a compreensão da perfeição, da totalidade e da unidade em Deus. Significa que a pessoa vai alcançar a compreensão da perfeição, da totalidade, ela vai virar o gênio, o sumo gênio da inteligência? Não, significa que ele vai atingir a paz em suas emoções. E aí tudo que lhe for dado saber, conhecer e intuir, vem dessa paz. É lógico, né? Vem do potencial da bagagem intelectual de cada um. É que nem aquele filme lá, o Sem Limites, da pílula, que diz que aumenta o potencial de inteligência da pessoa de acordo com a inteligência que a pessoa já tem. É que o cara toma a pílula e ele, no fim, ele percebe tudo no fim do filme ele percebe tudo que acontece ao redor dele, tudo, exatamente tudo. E aí um cara lá que chantageia ele no decorrer do filme para tomar a pílula, o cara é um trombadinha e o cara consegue virar um gangster tomando a pílula. Só, um gangster meia boca, né? Nem é um gangster assim, top master. Por quê? Porque era a inteligência do cara. Então, só podemos alcançar a compreensão da perfeição, da totalidade, da unidade em Deus. Então a pessoa, ela vai percebendo na sua intuição essa unidade mesmo, porque ela sente essa unidade em suas emoções. E isso vai se manifestando na vida da pessoa na mesma medida em que ela cede ao mal. Ela não se opõe à situação adversa. Ela pode de vez em quando ter uma catarsezinha e ficar com uma raiva. Não tem importância, aquilo é uma oportunidade para ela treinar melhor no dia seguinte. Mas a maior parte das raivas e das frustrações vai sumindo rapidamente quando aprofunda o conhecimento nesse assunto aqui. Só atingimos nosso alvo quando abandonamos todos os conceitos de verdade, e isso só se dá com a graça. Qual que é o alvo? O alvo não é a unificação. O alvo não é extinguir o ego, mas colocar o ego a serviço do self, os dois são uma coisa só na vida da pessoa. Só atingimos nosso alvo quando todos os conceitos de... Só atingimos o alvo quando abandonamos todos os conceitos de verdade. E isso só se dá com a graça. Então não tem meia verdade e não tem duas verdades. Só tem uma só. Existe uma onipresença que nos manifesta e nos permeia. E existe a realidade ilusória do ser humano, bem e mal. Então, quando a gente abandona os conceitos que a gente teve até entender esse assunto aqui, a gente abandona tudo que achou que era verdade dali para trás. Então, mas a hora que não é que a pessoa abandona de uma vez, ela entende intelectualmente que estava viajando, que nem aconteceu comigo. Falei, nossa, então tudo que eu aprendi está errado. Então, como eu disse na palestra do Sermão da Montanha, significa que o indivíduo entendeu tudo e pode tudo? Não, significa que a partir dali ele começa a trocar tudo, porque tudo que ele aprendeu até ali estava errado. O conceito de bem e mal que ele tinha, ele percebe que é completamente equivocado. Então só atingimos nosso alvo quando abandonamos todos os conceitos de verdade que a gente tinha até ali, até entender esse abandono da crença no bem e no mal. E isso só se dá com a graça. Mesmo quando ele consegue entender o assunto e vai treinando, ele ainda não sente a graça, ele vai sentir frustrações, ele vai estar na catarse, ele vai estar... Porque qual vai ser o nível de aprofundamento que a pessoa vai dar para o assunto? Não que todo mundo precise estudar 4, 5 horas por dia e meditar 2, 3. Né? Mas se o cara vê um vidinho de vez em quando, ele lê 2 páginas por semana, não sai do zero, né? Então, isso só se dá com a graça. Então, quanto mais ele aproxima do viver pela graça, ou seja, quanto mais harmonia, porque para a maioria das pessoas falar da palavra graça é uma coisa bem indigesta, né? Vamos melhorar as explicações, embora seja redundante, né?
Quanto mais harmonia ele tiver nas suas emoções, porque ele percebe que passa a confiar na vida, porque está entendendo mecânica quântica este assunto aqui. Ou se ele não tiver aproximado da mecânica quântica, mas estiver entendendo profundamente esse assunto aqui, dá na mesma. Ele vai sentindo tanta harmonia nas suas emoções, que ele deixa de colapsar as desgraças. Então ele vai percebendo a atuação da graça na vida dele. E o que é a graça? A graça é tudo que a pessoa faz, ela fazer melhor. É tudo que a pessoa conhece, ela conhecer melhor. É ela começar a entender o outro ser humano e ela mesma. É ela começar a perceber, mas que historinha é essa de que Deus é amor? Quando ela percebe que ela pode deixar esse fluxo de amor fluir através dela para tudo e para todos, porque é benéfico para ela mesma, ela começa a ter vislumbres da graça. Então a pessoa, quando começa nesse assunto, ela tem que desconfiar. Se ela entende, ela tem que duvidar. Não é possível. Será que isso é verdade? Esse tipo de pensamento é ótimo. Porque qual é o pensamento ruim? Ah não, isso aí pra lá, que isso aí não interessa, é viagem maionese. O bom é desconfiar. Porque se a pessoa desconfia, ela tá colocando em xeque-mate a própria fé. Que fé é essa que eu tenho tanto problema? Por que eu tenho raiva, frustração, mágoa? Por que eu tenho altos e baixos? Significa, que nem a gente já falou aqui quantas vezes, né? Significa que a pessoa vai ter sucesso máximo e absoluto? Não. Significa que a pessoa vai ter cada vez mais harmonia nas suas emoções e vai fazer cada vez melhor tudo que se propôs a fazer. E isso não abre possibilidades novas? Isso não pode trazer oportunidades novas e inesperadas? É lógico que é assim que funciona. Quando eu tinha uns 24 anos de idade, eu li a Profecia Celestina. Alguém aqui leu? Naquela época foi uma reviravolta na minha cabeça. O nome não é estranho. Eu fiquei chato, eu queria explicar para as pessoas. Na verdade, foi um boom assim. Opa, segue em frente que um dia você chega lá. Que parecia que eu tinha entendido, mas quanto problema eu enfrentei depois daquilo. Naquela época foi bom, foi um boom, um êxtase. Você entendi, agora estou livre, entendi uma coisa aqui. Mas não foi o suficiente, é lógico, né? Foi um caminho, né? Foi um caminho. A abertura. Mas o que a Profecia Celestina trata? Do mesmo assunto. Que ela fala direto lá de sincronicidade. Né? Do nível energético, de perceber a sincronicidade, de seguir os sinais. É o viver pela graça, é a mesma coisa. Despindo todos os conceitos sobre vida, verdade e amor, estaremos em Deus. Porque os conceitos de vida, verdade e amor que a gente tem, sem entender a totalidade do todo, é bom usar todo, porque a gente faz o jogo com duas palavras que quer dizer a mesma coisa, mas aí a pessoa, se ela ouve uma pessoa além de uma palavra além de Deus, ela mas todo, mecânica quântica, principalmente o público que está assistindo palestras de mecânica quântica, que é cada vez maior, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido, Sandro, que a mecânica quântica, ou física quântica, ela é bem teórica, mas o material de oil é a prática. É você ler, ela é a prática pura. Prática pura. Prática pura. Porque se você ficar muito na física quântica, você fica só na teoria. Você fica só na física quântica, como a gente disse na última aula, né? Obrigado por ter feito esse gancho pra gente aqui. Não, que faz tudo. Quando eu falei isso na última aula, tem 2 ou 3, nem estou me incluindo, não tenho a pretensão de me incluir entre eles, eu faço o melhor que eu posso, cada dia mais, mas tem 2 ou 3 palestrantes de mecânica quântica aí que trata a coisa com seriedade. O resto mistura muita coisa, né? Mistura muito pensamento positivo, muita técnica, não sei do que, não sei das quantas, né? Explica os arquétipos de forma equivocada. Uma coisa tão complicada. E 2 ou 3 tratam com a maior cautela o assunto. Por isso que eles falam a palavra todo, eles explicam, eles dão indicações bibliográficas de outros vídeos, de filmes. Por quê? Porque é só quando a pessoa saca que é para aprofundar que ela vai atrás da informação. Se ela fica nas dicas e truques, né?
Ó, despindo todos os conceitos sobre vida, verdade e amor, estaremos em Deus, porque Deus é amor, o todo é amor. Então quando eu consigo perceber esse amor, deixar que esse amor flua de mim, praticá-lo, aí eu começo a entender o que é vida, o que é verdade e o que é amor. Verdade é amor, vida é amor e amor é amor mesmo. Então tudo que a pessoa... até tem uma frase que eu ouvi numa palestra, né? Uma palestrante excelente dizendo assim, por que a gente ama tão mal e porcamente? Ela diz que o ser humano normalmente ama mal e porcamente. Que ele ama os filhos dele, mas ele briga. Ele ama a mulher dele, mas ele... né? A mulher também ama o marido, mas é um quebra-pau danado. Problema. Ele ama Deus, mas ele não ama o outro ser humano. Sendo que tudo é manifestação do todo. Por que a gente ama mal e porcamente? Primeiro, está metido num monte de crença limitante. Julga e critica um monte de... Não é que julga e critica que o camarada... A pessoa que pensa que não julga, ela está muito equivocada. Ela julga as situações. Ela fica com medo das situações. E não saca que precisa melhorar o pensar. Então a gente precisa se despir dos conceitos que a gente tem de vida, verdade e amor. Qual é o conceito de verdade que eu tenho? Porque verdade é entender o todo. Qual é o conceito de vida? As pessoas têm conceitos de vida, mas vive a morte, vive a falta, vive a carência o tempo todo e cada vez mais. E fala, ai meu Deus, ainda bem que fala, né? Quem sabe uma hora desconfie. Eu escutei hoje, passando num lugar, uma pessoa falando assim, mas parece cada vez mais doença, né? Tá uma desgraça, ó, como é que tá as coisas, não é sério, foi hoje isso de manhã, né? Falou, nossa, é o fim do mundo mesmo, porque não é possível, né? Ai meu Deus, Deus me livre disso. É lógico que não dá nem para entrar no mérito da questão de abordar a pessoa e bater um papo, né? Seria então não entender nada. Inconveniente. A vida além do túmulo não tem relação alguma com a imortalidade. Seria apenas a sobrevivência da personalidade. E esta personalidade morre, ela deve morrer, quer deste como do outro lado do túmulo, para que a imortalidade seja atingida. O eu imortal é sempre presente, mesmo que esteja revestido pela personalidade, e é revelado e vivido só na proporção em que a personalidade ou o ego humano desaparece. Vamos comentar agora, né? A vida além do túmulo não tem relação alguma com a imortalidade. Seria apenas a sobrevivência da personalidade. Que as pessoas acham que depois que morre vai viver uma vida eterna e feliz. E fez o que para merecer isso? Porque se estivesse merecendo, estava vivendo agora. Estava começando a ver isso manifestar na vida dela. Não, mas é porque ela aguenta uma vida de sofrimento, ela... do lado de lá ela vai... seria apenas a sobrevivência da personalidade, porque o ego vai junto, o pensamento que a pessoa tem vai junto, a maneira de ser dela vai junto. Esta personalidade morre e ela deve morrer, quer deste como do outro lado do túmulo. Ou seja, se não morrer aqui, vai ter que morrer do lado de lá. Se chegar do lado de lá e não entender nada, vai ter que estudar, aprender. E se não der tempo, aí tem que voltar para algum lugar para continuar aprendendo, até que essa personalidade morra. O que é a personalidade? É a persona, é uma máscara, é uma carapuça, né? Uma máscara que a pessoa calça, veste, para ela expressar o que ela pensa que ela é, porque ela não sabe quem é a sua própria natureza, que é a centelha, que ela pode se libertar do mal. Ela deve morrer, quer deste como do outro lado do túmulo, para que a imortalidade possa ser atingida. Então a imortalidade é uma sensação de imortalidade, é uma felicidade, é estar consciente. A pessoa que se torna consciente aqui, quando ela passa dessa para uma melhor, aí ela passa para uma melhor, né? Ela passa consciente.
Porque o inconsciente aqui vai ser inconsciente do lado de lá. Ai, mas deve ser uma delícia passar do outro lado consciente, pensa. Tudo que você vai... Não vai nem no próprio velório, né? Tchau, foi. Que delícia. Mas você não ficou no seu velório? Eu não, pra quê? Tô tão consciente. Dizem que o velório é pros vivos, né? Não é? Desde que os mortos enterrem seus mortos, né? Ó, o eu imortal é sempre presente, mesmo que esteja revestido pela personalidade, e é revelado e vivido só na proporção em que a personalidade ou o ego humano desaparece. Ou seja, a primeira metade dessa frase ela é bem controversa, a pessoa tem que refletir a respeito dela, mas como assim? Imortalidade? Tal. Não, o eu imortal é sempre presente, que é a consciência da pessoa, a centelha dela, é ela mesma, não o ego. Mesmo que seja revestido pela personalidade, ou ego, né? E é revelado e vivido, ou seja, esse eu imortal ele é revelado e ele é vivido só na proporção em que a personalidade ou o ego humano desaparece. Ou seja, quanto mais a pessoa trabalha a sombra nela, quanto mais ela percebe nela o ego e coloca o ego a serviço do self, não vamos ficar falando de extinção do ego, né? Mas o que? Porque o próprio ego tem medo da extinção. Quando a pessoa aproxima do assunto e tem medo, ou quando ela passa por catarses, é o ego reagindo para continuar a vida só dele. Ele não quer deixar a centelha agir de jeito nenhum. Ele quer continuar na zona de conforto, ele não quer aprender a pensar, ele quer continuar julgando o outro, ele quer continuar fazendo pouco, ele não quer compreender mecânica quântica, nem esse assunto aqui. Me fala que Ego gosta de zona de conforto, gente. fala que somente um ser forte deixa o self no controle da própria vida, né? Um ser fraco não deixa, somente um ser forte, né? O ego, aí entra a questão do superego, né? Tem que fortalecer a situação. O ego se torna superego, é o superego que fica a serviço do self. Porque a pessoa tem que estar muito consciente para não ficar deixando o ego manifestar as desarmonias que ela... Porque é quando a gente reage a situações adversas da maneira como a gente sempre reagiu, sem mudar a nossa maneira de ser, que a gente continua tendo problema. Que é aquela frasinha do Einstein, né? Insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Essa frase é o suficiente para a pessoa entender que ela tem que entender alguma coisa com mais profundidade para mudar a sua própria forma. Mas por que eu tenho que mudar a minha forma de ser? Não, você tem que ser você mesma, ser o seu self. Ser o seu ser verdadeiro, não o ego. Então, essa imortalidade é revelada e vivida só na proporção em que a personalidade ou o ego humano desaparece, ou o ego fica a serviço do self. Então, quanto mais a pessoa trabalha isso nela, mais benesse ela vai ter. Menos desarmonia, mesmo que ela não tenha feito a unificação total. Ele fala uma coisa sobre o ego, ele fala que o ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor inimigo do ego. Muito bom, o Edson. ego sempre vai... É isso que quer dizer, que o ego sempre vai tentar, entendeu? Fazer essa catarse para continuar existindo. Muito bom. E ele repete em todos os livros dele, ele fala isso. Ele tem essa frase, seja aí qual for, de teologia, de ciência. O ego é o pior inimigo do self. E o self é o melhor amigo do ego. Porque o self é a centelha, está ali o tempo todo junto, só esperando o ego parar de criar caso. Então essas duas instâncias psíquicas é dentro da pessoa. O Jung teve esse conflito desde criança, desde os 9 anos de idade. Ele percebia que ele era dois dentro dele. Ele falava, que loucura é essa? O que é isso daqui? Ele foi estudar para entender o que era, ele descobriu o que era ego, self, o que era o trabalho com a sombra. Você acha que as pessoas que foram para a Lua, assim, eles viram a Terra de uma distância maior, eles mudaram o pensamento, assim, acreditaram, começaram Com a procurar certeza, mais? isso é certeza, né? Expansão de consciência, né? Expandiu, viu? Nossa, aquilo ali é um quintal, um jardim, uma bagunça. O próprio Yuri Gagarin, né? O primeiro a entrar em órbita e ver a Terra redonda. Depois de algum tempo ele morreu, né? Ele começou com umas ideias meio revolucionárias, sabe? Aí tacaram ele num avião de carga. Ele falou, pô, mas o que eu vou fazer num avião de carga? E ainda deram um jeitinho do avião cair.
Procure Google Images, Yuri Gagarin, você vai ver a foto dele com um sorriso lindo, maravilhoso, com capacete, com a roupa de astronauta. Procure saber É isso que foi o que viu antes, não? da vida dele. Procurem saber. Ó, nós continuamos preocupados com o nosso bem pessoal, segurança, saúde ou paz de espírito. E é isso que deve morrer todos os dias, para que possamos renascer pelo Espírito, com a conscientização da imortalidade, aqui e agora. Agora o negócio pegou. Olha só né? Agora, olha só que frase que se a pessoa refletir profundamente nisso aqui, ela começa a perceber o ego nela. O ego sempre vai ficar preocupado com o bem pessoal, segurança, saúde ou paz de espírito. Porque o ego não tem paz. Ele sempre está na preocupação. Ele sempre está se lançando para o futuro, com as inseguranças em relação ao que ele quer ter amanhã, porque ele não sabe se vai ter, porque ele tem uma vida pregressa de decepções e fracassos, altos e baixos. Então ele tem a única bagagem de memória que ele tem de altos e baixos e desconfianças, inseguranças. Isso começou lá na infância, pequenininho. Os medos, as cacetadas, né? Os bullying. Bullying dentro de casa, hein? Você é um merda, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Quem você pensa que você é? Ó, a vida é difícil, você está ferrado. Isso, né, lá no efeito sombra tem. As criancinhas vão escutando coisas dos pais e aí elas criam uma força dentro dela que elas têm que provar que elas não são aquilo. Então, para provar que elas não são aquilo, elas acreditam que elas são aquilo. E elas passam por um sofrimento tremendo, tentando provar para os outros que elas não são o que disseram que elas eram. Sendo que não tem que provar nada para ninguém. Não tem que provar nada para ninguém, tem que provar para si próprio. Peraí, no que eu acredito? Eu sou, né? Não devo ser vítima do que me acontece, mas fruto do que escolho me tornar. Para a pessoa escolher se tornar algo diferente, ela tem que trabalhar ela mesma. É o conhece-te a ti mesmo. Então, se ela sofre, se ela tem desarmonia, ela tem que desejar sair disso o quanto antes, que nem tem uma frase do Joel que a gente já passou, deixe o ego morrer. O vídeo da Lucilene Galvão fala sobre isso. Ou como superar os limites internos. É. E a resistência que ela fala lá... Você assistiu? Não, assistiu Você uma hora. Você está trabalhando a palestra, né? Porque, Foi pra mim. que nem eu digo, né? Assistiu o Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, Marcelo de Cortelli, Lucilene Galvão, é assistir a palestra, como é que é? E mecânica quântica, tudo que a pessoa tiver interesse, a gente assiste a palestra com a mão no mouse. Você assiste e volta de novo. Peraí que eu não entendi. Não, deixa eu entender melhor. Não, assisti uma. Não, vou assistir a segunda. Vou assistir a terceira. Entende o negócio? Toma aquilo como uma gasolina para motivar a pessoa a transformar a vida. Eu assisti mais vezes esse vídeo. Muito Ah, você vê, né? Muito bom esse vídeo. Mas a resistência que ela fala lá não é o ego. É. É também. Se a gente não enfrentar a resistência, ela vence a gente todo dia. É a gente que tem que vencer ela. Então é muito bom. Nossa, abriu minha cabeça. Que nem ela diz, né? Que a resistência fica no pé do Steven Pressfield todo dia, né? Para ele não fazer o trabalho. E ele é como se fosse assim, né? Num dia ele vence, no outro a resistência está no pé da cama na hora que ele acorda. Onde você ganhou, mas hoje eu te pego. A gente tem que enfrentar o ego ou chegar num acordo com o ego? Conforme a pessoa vai aprendendo a reinterpretar a realidade com a disciplina da alma, segundo o que o Joel explica aqui no Caminho Infinito, ela chega num acordo. Vira uma coisa só, né? Por isso que chega num acordo. Ó, nós continuamos preocupados com o nosso bem pessoal, segurança, saúde ou paz de espírito. E é isso que deve morrer todos os dias, para que possamos renascer pelo Espírito, com a conscientização da imortalidade, aqui e agora. Lembretinho por cartão, lembra aqui, depois eu vou ficar no vídeo aí. Poder do agora e poder do silêncio. Mas como que eu vou fazer um negócio desse? Torna a vida produtiva, estuda, aprofunda, trabalha, melhora as relações, melhora todo dia ser um pouco melhor. Eu vi uma palestra do Hélio ontem e ele falava sobre isso, né? Aí o cara, eu tenho uma
conta para pagar e ficava só pensando na conta. Não é pensar na conta que ele tem que pagar. Como que eu vou solucionar essa conta, né? Então, eu saio do controle né, de ficar E quanto lá. tempo a pessoa gasta pensando nisso? E sofrendo com isso, né? Criando hormônios do estresse ali, né? Gasta energia. E aí solta. Aí fala assim... E as sinapses que ela cria, criando sempre dessa situação todo dia, porque só pensa assim, só pensa assim, só mas pensa aí assim. fala que é pra soltar, beleza, então eu vou soltar. E soltar não é soltar que alguém vai pagar a sua conta. É pensar na maneira que você vai soltar. A dívida tá lá, você solta. Você vai pensar, e agora, o que eu faço? Trabalhar. Pensar em ganhar dinheiro. Como que eu vou, né? E trabalhar, mas e de uma forma não reclamando, tô trabalhando, né? Nossa, eu adorei essa palestra dele. Adorei essa. Assim, Nós continuamos preocupados com o nosso bem pessoal, segurança, saúde ou paz de espírito. E é isso que deve morrer todos os dias. Aí a pessoa fala, mas como é que eu vou fazer isso? Ué, a pessoa, ela não atina que ela pode perceber isso a todo instante. Como é que não percebe o problema? Não percebe porque está metido nele, só sente ele. Pô, caramba, percebeu o problema, percebeu a problemática, a infelicidade, a desgraça, a tristeza de qualquer nível, em qualquer setor da vida. Tem que aprender a pensar para aprender a soltar. Tem que aprender a pensar para elaborar melhor. E quando ela está com dificuldade para pensar melhor, é uma catarse. Né? Às vezes precisa de ajuda para fazer essa elaboração. Essa pessoa não tem tempo para fazer isso de forma autodidata. Porque para fazer de forma autodidata é totalmente possível, mas tem que se dedicar ao material, tem que aprofundar. Senão ele continua sendo o quê? O medíocre. O medíocre não é palavrão, é o mediano, na média. Na média ninguém quer saber de aprofundar nada. A prece não é uma atividade da mente humana. Que nem aquela outra frase que o Joel já disse lá para cima, que a gente tratou aqui já. Que palavras e pensamentos são uma pedra na oração, na meditação, né? Ela pode ter palavras e pensamentos elevados para entrar no estado de introspecção e aprofundar a meditação. Mas se a pessoa fica só em palavras e pensamentos, não tem oração, não tem meditação. A prece não é uma atividade da mente humana, ou seja, não é mentalmente repetindo frases e palavras que a pessoa está orando verdadeiramente. Porque o que o Joel diz o tempo todo? Que a verdadeira oração é orar e vigiar a todo instante. E orar e vigiar não é nem repetir prece decorada, nem ficar rezando toda hora, né? A verdadeira prece é orar e vigiar a todo instante. E orar e vigiar a todo instante é estar atento a pensamentos e emoções, para não ficar refém deles, para observar o ego, para ser o self, para ser o observador. Fala na oração de jogador de futebol, né? Aí não, Rapidinho. Todas as tentativas de contatar Deus através da mente ou do intelecto falharam e sempre falharão. Deus só pode ser conhecido pela alma, através das faculdades da alma. Essa pessoa fica presa no reino do mental. É o Ouroboros, ela corre atrás do próprio rabo o tempo todo. Ela entende, mas ela sofre. Ela precisa melhorar as emoções, ela precisa trazer isso para o campo das emoções. Se ela não praticar isso persistentemente, ela não traz para o campo das emoções. Todas as tentativas de contatar Deus através da mente ou do intelecto falharam. Você pedir, concentrar, não, tem que enriquecer e aprofundar consciência. Para estar consciente da presença é segurança emocional. E compreensão abstrata do todo, né? Lógico. Deus só pode ser conhecido pela alma, através das faculdades da alma. A alma na pessoa. A alma na pessoa é um pedacinho do todo, é o todo individuado nela. Então, o que é alma? Por que é a psicanálise da alma? Porque é a psicanálise do emocional. Do emocional profundo. Não do emocional que fica só na parte teórica da psicanálise. Na parte tradicional da psicanálise, né? Fica na livre associação, onde ele não analisa as crenças do indivíduo.
Não ajudar ele a entender esse assunto aqui? E qual é o upgrade que toda terapia tem que dar hoje em dia? É fazer as pessoas entenderem o mínimo sobre mecânica quântica. Para que elas possam analisar as próprias crenças. Porque se a mecânica quântica prova por A mais B que a emoção cria a realidade, se a pessoa não avaliar quais são as suas crenças profundas, os seus sentimentos profundos, e aquilo que ela não quer enxergar ou não consegue trabalhar, a sombra, né? A terapia vai ter muito pouco resultado. Por isso que tanta gente abandona a terapia. Apagar incêndio, vai 2, 3 vezes e some. É lógico que, como diz um palestrante aí, a gente não precisa de chafurdar em 600 horas de 600 sessões de psicanálise, que nem era o que dizia o Freud, né? Que ele atendeu 80 pessoas na vida dele toda. O que é chafurdar? Chafurdar é ir, vai no consultório toda semana e fica lá, livre associação e o psicanalista lá, ou o psicólogo, né? E vai, e aquela... Psicologia eu não vou nem comentar, a psicanálise aprofunda mais um pouquinho. Mas ficar só na livre associação e não ajudar o paciente a ter a coragem de melhorar a capacidade de pensar, porque aquele que não quiser aprender a pensar, sinto muito. É omissão de socorro. Não dá as ferramentas para o paciente aprender a pensar melhor. É lógico que isso aí não é o estupro mental, né? O paciente vai na terapia, ele é acolhido, ele é informado. Dependendo da receptividade dele, a gente vai subindo o teto. Quando o paciente corre, problema dele. Quando ele percebe que está subindo o teto, vaza. Esse que vaza, ele não está a fim de aprender a pensar. Porque psicanálise é para quê? É para analisar a psique. Se é para analisar a psique, é para ajudar a ensinar a pensar. Ajudar a aprender a pensar. A oração que brota do intelecto só pode dar frutos na medida de nossa crença naquele tipo de prece. A oração que brota do intelecto, ou seja, que é só da mente, só pode dar frutos porque ela dá algum fruto na medida de nossa crença naquele tipo de prece. Então, não tem o bem e o mal? Não tem os poderes da mente? Não tem o pensamento positivo? Isso vai ter algum efeito? É lógico que vai, não é uma energia? O problema é a sabotagem que a pessoa vai criar para ela com as crenças e os comportamentos negativos nela mesma. Então a prece que brota do intelecto só dá frutos na medida da crença naquele tipo de prece. Então ela vai ter uma medida limitada. Ela não vai ser a resolução dos problemas da vida da pessoa. Tanto que ela aplica aquilo um tempo, depois ela troca, ela passa para outro, ela tenta entender mais um pouco, ela escorrega, ela sabota, ela continua com os mesmos comportamentos. Ela não faz uma mudança constante e permanente, persistente. Porque é definitivo? Não é definitivo, a gente está sempre mudando. O duro é continuar sempre o mesmo. Sempre na ignorância. Que o que é ignorância? É burrice? Não, ignorância é desconhecimento. Conhecimento não é poder, não é o que se diz? E é um poder nosso? Não. Quanto mais a gente conhece sobre todo, mais poder a gente tem do que? De se libertar das limitações, do sofrimento. Esse é o poder que nós temos. Por isso que o self não julga o ego. O self sabe que o ego é pequeno porque muita ignorância, né? De desconhecimento. A fé em um Deus desconhecido só traz a harmonia de uma crença cega. Deus deve ser conhecido e compreendido através da alma. A fé em um Deus desconhecido. O que é um Deus desconhecido? Deus só pode ser conhecido pelo sentimento, pelo conhecimento. Não tem aquela frase que diz que a letra mata e o espírito vivifica? Deus só pode ser conhecido a nossa alma tem que conhecer o Espírito de Deus. A gente tem que ser o vaso vivo onde habita a paz, né, a paz do Cristo, para que a pessoa conheça Deus. Que é o que o Joel trata nos livros dele, nos áudios dele, da experiência real com Deus, de conhecer a Deus verdadeiramente. Como ele diz no último capítulo da Cura pelo Espírito, conhecendo a Deus problemas todos. Então a fé em um Deus desconhecido, eu conheço, lógico que eu conheço Deus, Deus é invisível, está em algum lugar. Não, isso não é conhecer Deus.
Não é conhecer Deus porque a pessoa está cheia de problemas internamente. Então não tem... Ela acredita que exista um Deus, mas ela não se predispõe a conhecê-lo. E para muitos isso é uma ofensa, né? Não é? Porque é natural, desejável e saudável que se diga que tenha fé. Todo mundo tem, que nem eu tive a vida inteira também. Mas eu sempre desconfiei que precisava aprofundar o estudo de alguma forma e não encontrava as respostas. As respostas começaram a aparecer para mim depois de eu ser muito teimoso em compreender mecânica quântica. Porque mecânica quântica não é matemática, não é ler uma biblioteca, mas é uma meia dúzia, 10, ou dependendo da pessoa, uns 20 livros, né? Para ler repetidas vezes. Precisa tanto assim? Se não for tão teimoso, se compreender. Mas depois disso vai precisar do material de Joel e do Humberto Roden. Não tem jeito, gente. Quantos livros o Roden tem? 69. 69 por enquanto, né? Publicados? Por enquanto. Fora os que estão no forno aí, né? Para ser publicado. Para ser publicado. 2020, né? A partir de 2020 pela Martin Clarity, não é isso? Mais ou menos. Eu não sei mesmo falar quanto, mas acho que tem. O próprio Joel sabia que o material dele ia ser divulgado pelo mundo, gente. Pelo Sandro? Não, por mais gente, é óbvio. Para um estudante adiantado, que nem a gente diz que tem certas frases que a gente fala aqui que nem o iniciado, não sei o que, é a pessoa que já está aprofundando o conhecimento de Joel Goldsmith. Para um estudante adiantado, tu já chegaste ao lugar onde você conhece toda a verdade que pode ser conhecida, compreendida ou humanamente aceita, ou seja, com a mente. Ele está aprofundando, então na mente ele já chegou razoavelmente no conhecimento avançado, né? Para um estudante adiantado, tu já chegaste ao lugar de onde você conhece toda a verdade que pode ser conhecida, compreendida ou humanamente aceita. Deves agora atingir um ponto mais alto para que esta verdade te se revele pelos meios espirituais, sem os meios de comunicação humano. Ou seja, é pela percepção da harmonia em suas emoções, na alma. É pela sua entrega à não oposição ao mal. É pela sua dedicação eu sou o caminho, a verdade e a vida, em vivenciar isso. Isso só é possível aumentando a compreensão intelectual, para que isso venha para o emocional e transforme o comportamento da pessoa. Sempre que vem, tem certas coisas que vêm na minha mente que é impossível não falar, o negócio já quer sair daqui de dentro. Isso não significa que vai virar beato, carola e chato, é justamente o contrário. Vai ficar alegre, feliz, inteligente e satisfeito, cada vez mais. Quanto mais a gente compreende a nós mesmos e essa situação, mais a gente compreende o outro e os problemas, gente. Por isso que é importante trabalhar a parte hormonal. A pessoa, que nem ele falou, para o estudante adiantado, a pessoa já conheceu tudo que pode ser compreendido ou humanamente aceito. Então ela precisa dar um upgrade na situação. Enquanto ela está entendendo tudo com a mente e do modo humano, ela ainda não conseguiu passar para o sentimento, para a alma, por uma compreensão mais elevada disso, o que ela faz? Ela trabalha, ela persiste, ela procura praticar isso para não se opor aos problemas, certo? Ela pratica a meditação persistentemente, que vai dar uma grande ajuda na parte hormonal e na parte da reconstrução neural. Ela pode partir para o exercício físico para ter mais endorfinas no organismo. Isso vai ajudar demais. É lógico que qualquer ginástica é excelente, mas o yoga é altamente indicado. Ela pode fazer o yoga e mais alguma coisa, para ter mais endorfina ainda. Então a ginástica mais pesada vai dar mais endorfina do que yoga, mas o yoga vai atuar com precisão cirúrgica na recuperação do funcionamento das glândulas do nosso organismo. Não tem como não sentir o bem-estar. Isso é uma ajuda externa que ajuda ela a melhorar suas emoções, a melhorar o seu rendimento. Porque às vezes a gente está tão impregnado de estresse, tão impregnado de sofrimento na nossa vida, que a gente precisa de esforço e dedicação extra para transformar a nossa vida. Esses dias passaram um vídeo para mim no WhatsApp, excelente,
de um rapaz que era da Força Aérea Americana, que ele se estourou todo de tanto saltar. Ele parece que era bom no negócio. Então ele prejudicou as pernas e os joelhos. O que aconteceu? Ele perdeu a mobilidade, ficou obeso, gigante, e andava de muleta. É lógico que ele entrou em depressão, problema. Aí ele teve o insight, a desconfiança, né? O self dele deve ter agido ali para isso, para ele procurar yoga. Ele falou, mas que ginástica que eu vou fazer na situação que eu estou? Aí ele procurou vários profissionais de yoga, ninguém quis ajudá-lo. Aí ele arrumou um indivíduo que teve a coragem, um expert, uma pessoa dedicada ao assunto, e ajudou ele dedicadamente. O que aconteceu com esse rapaz super obeso? Né? Ele foi praticando, caindo, se estrumicando lá com as muletas e o yoga. Ele se recuperou de uma forma que não só ele recuperou totalmente o físico dele, totalmente. Né? Ele emagreceu, ficou forte, saudável, recuperou a jovialidade. E aí no fim do vídeo apareceu ele correndo, assim, correndo uma corridinha, não, correndo para valer mesmo, todo forte e vigoroso. Então aqui fica uma dica, né? Eu mesmo precisei utilizar o yoga para melhorar o estado hormonal do meu corpo, para melhorar a minha psique, enquanto 5 anos atrás eu comecei a aprofundar o estudo disso aqui, que eu decidi que ia fazer só isso aqui, que eu tive que abandonar as coisas que eu fazia, porque isso aqui era feito de forma superficial. Eu falei, não, agora eu vou fazer só isso. Né? Eu não tinha aplicado a psicanálise, porque eu não achei que a psicanálise tradicional tivesse embasamento para fazer o atendimento que desse um resultado melhor do que a psicanálise oferece. Então, enquanto eu passava pelas minhas catarses, e faço yoga até hoje, né? Yoga, meditação, ajuda demais, né? A gente tem que ter uma atividade física. Que rapaz também que machucou a medula, ele se curou com a yoga, né? Sim. De meditação. E o que ficou aleijado, né? Caiu da bicicleta, ficou aleijado. Os médicos falaram, ó, já era. Ele não se conformou. Yoga e meditação. Ele falava que no hospital ele imaginava ele fazendo yoga. Mas você sabe a hora que o Sam contou essa história do rapaz, se ele falasse comigo, ele ia mandar fazer o Raja Yoga. Porque o Raja Yoga seria mais um yoga voltado, entendeu? Para os Raja. Raja Yoga. Nunca ouvi falar. Mas ele foi legal. É meditação, só que não tem tanto movimento, né? É mais tipo uma limpeza. Acho que eu vou terminar nessa frase aqui hoje. Vou ler ela de novo. Para um estudante adiantado, tu já chegaste ao lugar onde você conhece toda a verdade que pode ser conhecida, compreendida ou humanamente aceita. O que é o estudante adiantado? Aquele que entendeu mecânica quântica e já leu meia dúzia de vezes o Caminho Infinito. Ele está tentando entender e aplicar. Ele não consegue, ele aprofunda, ele estuda, ele medita. A pessoa que realmente começou a estudar, ela começou a vivenciar. Ela entendeu, ela falou, nossa, tem um negócio aqui que... Agora sim eu encontrei a informação que vale a pena aprofundar. Aí ela começa a se dedicar. Né? O Caminho Infinito é 70 páginas. Você lê 5 páginas por noite, em 15 dias lê o livro, uma vez. 5 páginas por noite, em 15 dias lê o livro. Uma questão é ler, outra questão é entender. Por isso que eu falo que precisa ler algumas vezes. Porque uma coisa é ler... as pessoas... Não, mas, Sandro, por exemplo, assim, você às vezes lê a frase. Aí você lê de novo. Às vezes você lê 3 vezes. E aí quando você dá a explicação, aí a coisa varia. Eu acho, assim, se eu pegar para ler sozinha, eu vou ficar boiando. E assistindo os vídeos. Curso terapia. É que mudou o nome agora, é a Catarse, Ego versus Self, curso terapia, o Caminho Infinito. Então, tem gente, a maioria das pessoas não gosta de ler nada. Alguns gostam de ler um pouco, uns médios e uns mais. Mas tem gente que acha que é problemático. Quem gosta de estudar, passou por uma vida de estudo, de alguma forma, ele lê, aí ele fala, não é possível, eu tenho problema na mente, eu leio, eu tenho que ler de novo parágrafo, eu não entendo, eu volto, eu sobrinho, não, é assim que estuda. Que nem o Clóvis fala, né? Não, você lê, aí você lê de novo. Aí você está me chamando de burro, professor? Não, porque se eu estiver chamando de burro, chame-me também, porque é assim que eu estudo. Eu desconfio dessas pessoas que falam assim, eu leio um livro por mês. Eu desconfio.
Mas tem muitos livros que só dá para fazer isso mesmo. Nem vale a pena voltar lá. Não, tipo assim, livros mesmo, sabe? Coisa. Nossa, outro dia, né, uma pessoa, eu tô lendo um livro, mas capaz, assim, você não tá lendo nada, você tá só olhando lá, você não sabe nem o que tá. Eu não sou capaz de... Porque assim, eu leio, não é porque eu não tô comparando uma pessoa, certo? Eu não sou aquela ótima leitora, eu leio, não tô nem na média. Você falou aí que tem como é que é? O médio, o bom, como é que é? Não sei o que você falou aí. Continua o raciocínio. O grau aí. Mas assim, aí eu leio. Cara, eu não entendi, eu volto lá de novo. Às vezes eu fico, sabe, 1 hora só em 2, sabe, naquela forma, assim. Sabe. E aí o que acontece? Às vezes eu volto lá atrás ainda, em outros capítulos, eu preciso entender, cara. Quando você pegar um livro que vale a pena estudar, lê ele do começo ao fim. Vai embora. Sem parar. Sem parar. Porque ali você vai pegar, vai pescar por cima o grosso da situação. Aí depois você vem numa segunda leitura, um pouco mais devagar, mas vai até o fim de novo. Eu faço isso. Aí na terceira você vem com a sua caneta. Grifa. Lápis. Caneta não. Você achou melhor. O marca-texto. Sério? Porque é assim mesmo. Quando a gente quer entender o assunto, a gente precisa refletir sobre ele. Mas às vezes você lê, é muito tempo depois para você entender, dependendo do assunto, né? Às vezes, e aí às vezes você vive, né, vivencia aquela situação, fala, nossa, aquilo que estava escrito lá. É lógico, o conteúdo começa a fincar no intelecto, é bagagem intelectual, aquilo vem na mente, Às vezes eu forma tô aqui, sinapse, gente, o conteúdo fica às ali. vezes eu tô aqui, tô ouvindo assim, você tá falando assim, você rapaz, que eu não tô entendendo nada. Aí eu chego em casa e acontece, é aquilo que o Sandro falou. Legal, Por isso que eu digo, a aula não substitui a leitura dedicada do material, porque não tem como, gente, pegou o material e entende. Só falando de uma experiência de leitura, de um filósofo chamado Descartes. Eu li ele em 2003, eu vim entender ele no ano passado. Para resumir, discurso do método em 3 palavras. Ele fala que existe Deus, alma, o ser humano, e que uma a maior que destrói a menor. Isso aí, mas é uma teoria dele, entendeu? É uma coisa de 3. Resumindo em 3 palavras. Pessoal, vou finalizar por aqui. Obrigado, boa noite. Boa noite.